Fala galera, e aí pessoal que me assiste, quem fala é o Snip Psycho. E hoje eu estarei fazendo um tipo de vídeo diferente pra vocês. Hoje eu não vou jogar Minecraft como vocês devem estar pensando, só porque eu estou dentro do Minecraft. Hoje eu vou falar as 12 piores frutas de One Piece. E deixa um like se você também gosta de One Piece, porque se nem eu recomendo pra você. Mesmo tendo 1000 capítulos ou mais. Beleza, agora vamos começar com um vídeo sem enrolação. Em primeiro lugar... quero dizer, em primeiro e 10º lugar nós temos a Barabara no Mi, a fruta do bug, que concede ao usuário a capacidade de se separar contra espadas. Muitos devem dizer que essa habilidade é inútil pelo fato de só se separar quando uma espada toca no usuário, ou pelo menos corta. Porém a fruta não é tão fraca assim, ela pode ser considerada uma das piores. Porém, ela chega a ser um pouquinho uma das melhores, já que o usuário não precisa ser literalmente cortado contra espadas para poder funcionar. Quando ele pode ter total controle de todos os seus membros, podendo separar totalmente mãos, pés, cabeça, o corpo inteiro e usar como se fosse um redemoinho de corpos, se é que me entende. No episódio o Bug faz isso, só que eu não sei qual é o nome do episódio. Agora, em 11º lugar, nós temos a Sub no Mi, que seria a fruta do corpo liso. Basicamente ela não tem nenhum poder a não ser deixar o usuário mais magro e bonito caso ele seja gordo. E se o usuário for já magro, ou sei lá, um porte físico comum, a pele dele basicamente vai ficar muito lisa, fazendo com que ele deslize toda vez que ele encoste em alguém ou algum objeto, ou faça um movimento específico. Essa fruta não tem nenhum ataque conhecido, nem efeito colateral, mas o usuário só fica liso, literalmente ele só pode deslizar pelo chão. Toda vez que ele tentar segurar uma xícara de café, vai deslizar da mão dele. Ele é um ser humano liso, parece que a pessoa tacou 1500 creme de pele e agora a pessoa fica mais lisa do que nunca. Não tem ataque, e a única vantagem que deu pra... qual é o nome da mulher? Deixou ela mais bonita, só isso. Em 10º lugar, nós temos a Shirashira no Mi, que seria a fruta das rodas. De forma básica e simples, basicamente o usuário pode transformar seus pés, mãos, braços ou até o corpo inteiro em uma roda, ou rodas no plural. Tipo, eu substituir minhas mãos por rodas, fazer elas ficarem mais rápidos e ficar dirigindo literalmente pelo chão. Se fosse para chamar seu crush para passear, essa não seria uma primeira boa impressão, já que ele está literalmente passeando em cima de um carro humano, que seria você. Bom, os ataques da fruta não são muito variáveis, já que você só substitui os seus membros ou qualquer parte do corpo, o corpo inteiro por rodas, e o único lado bom é que ele pode ficar mais rápido, tipo a roda pode ficar insana, girando em alta velocidade. Porém, ele não tem como controlar sua velocidade e você nunca se sabe quando você vai bater em um prédio ou numa parede ou quando o inimigo vai desviar de você e você vai acabar lá se machucando. Além do mais, um efeito colateral dessa fruta é que as rodas são murchas como pneu. Por exemplo, se um inimigo furar a sua roda ou qualquer roda presente no seu corpo durante o uso da fruta, talvez ela murche, fazendo as rodas perderem todo efeito. Em 9º lugar, nós temos a Toki no Mi, que seria a fruta do tempo. A fruta é tão inútil que ela somente te dá a capacidade de voltar ou avançar no tempo. E uma vez que você usa a habilidade Pass, que é para você avançar ou para você voltar no tempo, você não pode mais voltar o tempo em que você tá. Tipo, eu tô no presente, eu quero ir pro passado, eu volto 100 anos luz no passado. E depois eu vou ter que esperar pelo menos 2 anos para eu poder usar essa habilidade de novo, para eu poder voltar ao meu tempo. E quando voltar ao meu tempo, a idade que eu ganhei no passado vai se perder no presente, porque eu vou perder tudo aquilo, né? Basicamente voltar ao normal. É tipo aquela reversão do tempo, sabe? O que te afeta no futuro ao passado não vai te afetar no teu presente. Então, se eu me suicidar no futuro e usar o ataque da fruta Pass e voltar pro meu presente, eu não vou ter morrido, entendeu? A fruta em si é útil só pra fugir de inimigos. O lado bom é só isso mesmo. O lado ruim é que você vai ficar sem ver sua família no presente por 2 anos, sendo a fruta muito inútil. Em 9º lugar, nós temos a Jake no Mi, que seria a fruta da jaqueta. Essa é uma fruta bem inútil, já que a única habilidade dela basicamente você pode abraçar uma pessoa e quando você abraça a pessoa, ela vira a sua jaqueta. No caso, você veste a pessoa como se fosse uma jaqueta. É meio estranho.
E além do mais, não tem limite, você pode abraçar quantas pessoas quiser e transformar quantas pessoas quiserem em sua jaqueta, tipo... Um exemplo, você vai estar com muito frio e tu abraça um monte de pessoas de um vilarejo na neve. Então essas pessoas do vilarejo vão virar sua jaqueta máxima, tu nem vai passar frio. De tanta carne suada que vai estar lá das pessoas. Mas essa fruta não é muito boa também. Mas também ela serve para ataque, porém não é muito bom. O usuário dessa fruta já vestiu 5 tripulantes seus em jaqueta nele mesmo. E então rolou, porque ficou tanta jaqueta que acabou virando uma bola, entende? Aí ele rolou no chão e esmagou alguns inimigos. Mas enfim, essa fruta não é muito boa não, só isso. Em sétimo lugar, nós temos a Buko Buko no Mi, que seria a fruta do livro. Essa fruta basicamente é tão inútil quanto. Você pode literalmente usar telecinésia para controlar livros presentes no ambiente. Tipo, estamos numa biblioteca, é um lugar cheio de livros. Então a fruta vai ser muito útil nesse lugar, porque ela tem tanto livro que você vai poder fazer um tornado de livros. Tipo, mexer eles telecineticamente, fazer um tornado de livros voando sobre as pessoas, é basicamente isso. A fruta também pode fazer você se transformar em um livro humano. Tipo, sua carne vira a capa do livro, sua roupa vira o enfeite do livro, caso tenha, né, um livro assim. Basicamente a sua cara vai virar as palavras do livro, ou então as páginas, é isso mesmo. E quando você tá nessa forma de livro, você fica intangível. Tipo, fica uma capa dura de livro, mas ainda é destrutível, todo mundo é capaz de te derrotar ainda mesmo dessa forma. O único ataque bom dessa fruta é que você pode fazer com que as ilustrações e palavras de um livro saiam. Tipo, um exemplo, um livro da Turma da Mônica. Se você usar a habilidade da fruta lá, basicamente os personagens do livro e as palavras vão sair das ilustrações e ganhar vida, basicamente isso. Mas fora isso, a fruta é um lixo. Em sexto lugar, nós temos a Otonomi, que seria a fruta do som. Basicamente, a fruta permite que o usuário transforme seu corpo inteiro ou algumas partes do seu corpo em um instrumento, como por exemplo, transformar os dentes em piano ou transformar os 2 braços em violões. Um exemplo. A fruta é tão útil somente na parte de que você pode reproduzir o som do instrumento, transformando um membro ou corpo inteiro em um instrumento, tipo fazer o som de um violão e tocar uma música cruzando os braços sobre o seu corpo inteiro, que agora tem linha de violão, corda de violão, isso mesmo. Mas também é inútil, porque se você está lutando com um animal feroz gigantesco e você se quer se transformar em um piano para poder fazer o som de um piano, ou então esmagar o animal com um piano, não vai funcionar. Porque quando você se transforma no instrumento ou substitui um membro pelo instrumento, o seu corpo vai ficar mais pesado ou mais leve, dependendo de qual instrumento musical é. Além do mais, a sua movimentabilidade, independentemente do instrumento, vai ficar terrível, tornando a fruta muito inútil. Mas é útil quando for para impressionar seu crush ou sua crush. Quando você quer tocar uma música maneira e você do nada transforma seu braço de esquerdo ou direito em um violão e toca lá uma sonata. Mas também não seria uma boa primeira impressão, porque você não pegou um violão e sim se transformou em um. Isso é estranho. Em quinto lugar, nós temos a Berry Berry no Mi, que seria a fruta dos magos. Essa fruta basicamente é parente da Barabara no Mi, já que ambos permitem que o usuário se separe quando são atacados por um determinado objeto. A Barabara no Mi, como você já sabe, já expliquei primeiramente no vídeo, se separa do corpo quando é atacado por espadas, além de poder controlar o corpo separado. Porém, a Berry Berry no Mi só se separa quando é atacada fisicamente, quando, por exemplo, alguém soca o usuário. Se a pessoa socar, chutar ou atacar de qualquer jeito usando o próprio corpo, ele vai se separar e se transformar em bagos de fruta, que são aquelas... são basicamente frutas, só que bagos. Tipo bolas de uva. Aquelas frutas pequenas, ele vai virar frutas pequenas e se separar voando pelo céu. Porém, se o corpo do usuário for comido por alguém, né, já que são literalmente bagos de fruta em que ele se separa, ele vai perder um membro do corpo, o que não é nada bom. Então essa fruta é muito inútil, porque o corpo do usuário afeta o corpo dele original. Diferente da Barabara no Mi, que não importa o que aconteça, vai ficar daquele jeito mesmo, já que o corpo se separa. Tirando isso, a fruta é muito útil só no quesito de que você vai se comer, já que você é uma fruta, você vai virar fruta e você vai se comer
quando você estiver com fome. Ok, né? Isso é uma dica terrível. Vamos pular para a próxima fruta. Em quarto lugar, nós temos a Nagi Nagi no Mi, que seria a fruta do silêncio. Essa fruta basicamente cria uma zona escura e quem tentar entrar nessa zona escura não vai escutar absolutamente nada. Tipo, todos os sons do ambiente serão cancelados graças ao silêncio da zona escura criada pelo usuário. É parente da Up Up no Mi, que também pode criar uma zona, porém a diferença é que a cor da zona é totalmente escura e ninguém consegue ouvir nada do que tem dentro, além de não poder enxergar o que tem dentro também. Porém é inútil. Ela só faz isso mesmo. Porém é uma habilidade diferenciada em que quando a fruta tira o som, mas não com a zona ativa, quando a fruta tira o som de um ataque, por exemplo, basicamente o ataque vai perder todo o seu efeito, porque não tem som. Então isso significaria que o ataque não existe, fazendo com que todo o dano não afete o usuário daquele ataque, nem outros amigos, caso seja usado a habilidade de maneira coletiva. Mas fora isso, a fruta é muito ruim. Em terceiro lugar, nós temos a Zuki Zuki no Mi, que seria a fruta da invisibilidade. Com certeza não é a fruta mais inútil do que essa, já que a única habilidade que ela garante ao seu usuário é a habilidade de se tornar invisível e nada mais do que isso. Porém, o usuário ainda pode ser visto quando ele está coberto de algum líquido viscoso ou usando roupas, por exemplo. Segundo lugar, nós temos a Doa Doa no Mi, que seria a fruta da porta. Essa fruta não serve muito para luta, já que o objetivo central dessa porta é viajar. O usuário é capaz de criar portas invisíveis na qual somente ele pode ver, e essas portas o levam para determinados lugares dentro de uma dimensão do vácuo, em que ele pode viajar entre todas as ilhas de One Piece. Basicamente, a melhor fruta para quem quer viajar sem utilizar barcos. Porém, ela não serve muito para luta, a não ser que você tranque temporariamente os seus inimigos em uma dimensão em que ele leva danos ou em que eles não podem te enxergar. É muito top. Porém, além de inútil, digamos assim. Em primeiro lugar, nós temos Hito Hito no Mi, que seria a fruta humana. Basicamente, essa fruta só tem efeito quando o animal come. Por exemplo, se o animal ousar comer essa fruta, o animal vai ganhar a inteligência sobre-humana de um humano, porém um pouco mais inteligente, além de ter a capacidade de sentir sentimentos humanos e poder usar formas humanas, tipo mudar a aparência, que é o que o Tony Chopper faz, porém também aumenta o influ corpo, também podendo ser confundido com outra coisa além do animal. Porém, a fruta é inútil quando é comida por um ser humano, que é o que as frutas deveriam fazer. Basicamente, o ser humano não vai ficar nem inteligente, nem vai ganhar poder nenhum. Ele somente vai ter a necessidade de nadar, já que ele não pode mais nadar, o que é muito inútil. Galera, o vídeo também não vai ficando só por aqui. Não basta só falar as piores frutas de One Piece, também basta só falar as melhores frutas de One Piece, é claro. E agora vamos logo com as 12 melhores frutas de One Piece. Com certeza vocês já sabem, mas eu vou falar de maneira mais detalhada. Frutas diferentes, mas que também são boas. Em primeiro, qual é o nome daqui? Lembrei, em 12º lugar nós temos a Goro Goro no Mi, que basicamente seria a fruta do trovão. A fruta permite que o usuário se mova na velocidade de um raio, podendo atingir a velocidade da luz, porém não tanto, dependendo se for mais forte ou não que a pica no Mi. A fruta também permite que o usuário controle raios e trovões usando um bastão, ou que nem o Enel, ou talvez o próprio corpo, invocando nuvens de trovão que podem atacar ele mesmo ao usuário. No quesito de atacar ele mesmo, é dar mais poder a ele. Toda vez que ele for atingido por um trovão, ele vai ficar mais forte, mais potente, ganhando a temperatura e eletricidade de muitos megahertz, que seria volts, em demasia. O usuário também pode criar ataques potentes, usando o próprio corpo e a força de vontade, tornando eles em raios e trovões, podendo eletrocutar uma grelha de ar e muitos inimigos ao mesmo tempo. Um ataque muito bom seria quando ele é atingido por muitos trovões ao mesmo tempo, ele muda de tamanho e sua pele fica azulada, significando que ele está com uma carga enorme de volts no corpo e ele está muito forte. Em 11º lugar nós temos a Supa no Mi, que seria a fruta da lâmina. A fruta é capaz de dar lâminas ao corpo do usuário, e essas lâminas são tão afiadas que podem cortar desde superfícies até corpos de outros inimigos. Não importa o tamanho das lâminas, elas sempre serão mais fortes que uma espada. Além do mais, em um nível de força extrema, as lâminas podem ser dobradas flexivelmente no braço do usuário, o que torna mais fácil o movimento dele em relação aos ataques. Em um nível de força extrema, a fruta pode cortar não só o inimigo, mas também os objetos que atrás dele estão, tornando a fruta muito OP. No caso,
Em 10º lugar, nós temos a Pamu Pamu no Mi, que é a fruta do rompimento. A fruta permite que o usuário enche e exploda, rompendo qualquer objeto ou parte do corpo que ele desejar, incluindo acessórios no corpo, como o chapéu, como você está vendo na imagem. O usuário também pode explodir objetos sólidos que o rodeiam, rompendo eles e inchando. Um exemplo seria Gladius parando balas de tiro contra ele, ou então quando ele aumentou o chão da ilha de Dressrosa e explodiu usando toda a sua força de enchimento, fazendo com que o chão rompesse, fazendo com que todos os inimigos à sua volta explodissem de medo, no caso fossem jogados lá pro céu. Essa fruta tem uma capacidade extrema, porém ela não permite que o usuário enche ou exploda rompendo inimigos vivos. Não pode ser somente o corpo dele e objetos sólidos perto, como o chão. Mas ele não é capaz de inchar a terra e explodir, isso seria muito catastrófico. Em 9º lugar, temos a Hito no Mi modelo Daibutsu. Este modelo da fruta humana permite que o usuário se transforme em um Daibutsu gigante, que seria uma estátua dourada gigante do Buda. E ele se transforma literalmente nisso, dando força suprema a ele, porém a lentidão é o que se encontra. Ele também é capaz de criar flechas douradas usando a sua própria força corporal, explodindo ilhas. Porém, a não ser que... essa fruta tem limites, ela não é capaz de explodir a terra nem algo parecido. E também os brilhos do corpo da estátua que o usuário vira do Buda não tem muitas variações. A única coisa que eu posso dizer é que a fruta é boa, só que eu não gosto muito dela não. Em 8º lugar, nós temos a Zushi no Mi, que seria a fruta da gravidade. A fruta não permite nada mais nada menos do que o usuário controlar e manipular a gravidade do ambiente, podendo levitar objetos e várias estruturas maiores que ele sem medir a força à sua vontade. Uma habilidade especial é que, se o usuário por acaso usa espada, os ataques gravitacionais serão cada vez mais fortes, podendo cortar estruturas, e até meteoros gigantes poderão ser invocados dependendo da força e maestria mental que o usuário tem, sendo uma das melhores frutas para o combate. Ainda mais que o usuário que a usa é cego. Em 7º lugar, nós temos a Kira no Mi, que seria a fruta do diamante. A fruta permite que o usuário cubra o seu corpo inteiro em diamante, aumentando drasticamente sua força, defesa, agilidade e todos os atributos. Ele também pode esticar o corpo e alongar, dependendo da quantidade de diamantes que o corpo dele possui. Ainda mais, o corpo chega a ser inquebrável, dependendo da quantidade de diamantes novamente que o corpo possui, pois quanto mais diamantes, mais defesa você tem. Porém, o que ganha em troca é a lentidão, porque quanto mais diamantes, mais lento o usuário fica. Sem contar que as armas que o usuário segura também viram diamantes, porém ficam mais pesadas que o próprio corpo, sendo uma fraqueza padrão da fruta. Em 6º lugar, nós temos a Magu no Mi, que seria a fruta da magma. A fruta basicamente permite que seu usuário controle e invoque magma em grande ou pequena escala, tornando o usuário cada vez mais quente em altas temperaturas do que a Mera no Mi. O usuário também pode criar vulcões usando a sua força de vontade e ser imune a temperaturas muito quentes, o que ela faria ele ficar cada vez mais forte. Porém, a fruta é mais fraca que a Atsu no Mi, que permite que o usuário fique mais quente do que a Magu no Mi, já que ele pode conter o próprio calor. Em 5º lugar, nós temos a Ito no Mi, que seria a fruta do frio, que permite basicamente que o usuário manipule, invoque e crie fios ultra finos, que somente ele pode enxergar a olho nu. Ele também pode usar esses fios para cortar estruturas, ou também controlar inimigos, como se fossem fantoches, mas não literalmente. Ele também pode aquecer os seus fios e então atacar de forma mais violenta seus inimigos, fazendo o dano ser muito maior. Em um estado de despertar, a fruta pode criar mais de 1 milhão de fios ultra finos que logo se endurecem, ajudando o usuário a atacar de forma mais agressiva o inimigo, sendo uma das frutas melhores em questão de despertar. Em 4º lugar, nós temos a Wara no Mi, que seria a fruta da palha. A fruta basicamente permite que seu usuário crie palha em grande escala e também possa criar bonecos de palha, os quais recebem danos e os transferem para os inimigos. Por exemplo, se eu fazer um boneco de palha do Cebolinha, aí se eu cortar ele, se eu cortar o boneco, o Cebolinha também vai sofrer o dano do boneco, entendeu? É tipo uma magia negra usando bonecos de palha. A fruta também é capaz de transformar o usuário em
qual o nome daquele bicho? Em um espantalho. A fruta também pode transformar em um espantalho, aumentando drasticamente as palhas que você pode criar e o seu dano corporal físico. Transformando seu braço direito em uma lança. O que é demais, porém essa fruta não chega a ser uma das melhores, mas ela é bem forte. Em terceiro lugar, nós temos a Mochi Mochi no Mi, que seria a fruta da massa, na qual permite que seu usuário tenha massa endurecida, molenga, normal e grudenta. Essa massa, por sua vez, pode se tornar rosquinhas e, além do mais, transformar literalmente o usuário em uma rosquinha, se ele preferir. O usuário também pode tornar essa massa muito mais potente, usando ela imbuída no hack do armamento, que torna os ataques muito mais poderosos. Como, por exemplo, o ataque de barreira de soco de massa, que o Katakuri usa quando imbui seu punho no hack, transformando muito, mas muito ofensivo, e fica muito difícil de os golpes. Além de ataques em que um membro do usuário se torna massa, e ele pode moldar a forma maçuda que ele quiser, se tornando uma das frutas mais fortes, além de ela poder se tornar uma paramécia misturada com loja com um hack da observação. Sendo assim, isso parece uma fruta forte tanto, não? Em segundo lugar, nós temos o Onami, que basicamente se transforma em um dragão oriental. Não há coisas específicas para especificar as habilidades dessa fruta, mas a habilidade principal é se transformar em um dragão oriental que pode cuspir fogo da boca em grande escala. Para finalizar com chave de ouro, temos em primeiro lugar a Gura Gura no Mi, que seria a fruta do terremoto, ou do tremor. Ela é capaz de criar ondas sonoras ultra poderosas usando o seu próprio corpo, além de criar maremotos usando a força total dela, podendo até destruir o mundo se ele usar um tremor gigantesco capaz de destruir a Terra, mas acho que isso seria possível, porém espero que não aconteça. Ok, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, clique no sininho das notificações e não perca nenhum vídeo novo quando sair no canal.